lado carioca do programa A Tarde é Sua, que passa de segunda a sexta na Rede TV, né, um programa comandado pela a Sônia Abrão, e o Lobianco está lá toda a tarde. E aí, Oi, moço, tudo bom? tudo bem? Tá me escutando bem? Tudo jóia, que bom, que prazer falar com você. Pô, obrigado pelo Tempos que convite. Prazer é todo meu. sim, tanto tempo que a gente não se fala, né? Nos falamos naquela época ainda, né, do que estava rolando aquela história do Sétimo Guardião, e depois, né, já passou esse tempo todo, né? Oi? Tá, sua conexão tá Pois tendo algum é, problema, Lobianco? pô, né? Já vai fazer o quê? Foi Hum. maio, abril do ano passado? Eu vou mudar Ah. de lugar aqui. Tá, pode mudar. Rapidinho, só para a conexão ficar melhor. Então, gente, enquanto o Alessandro muda ali, né, o Alessandro Lobianco, né, está fazendo 25 anos de carreira, e ele já, vamos usar a expressão, já desfilou, né, por todos os segmentos, né, por vários segmentos, né, do jornalismo, né, em vários jornais, né, de grande circulação, tipo o Globo, Extra, entre outros, né, eu estava dando uma olhadinha bem detalhada no currículo dele, né? Então ele já, né, mas vamos deixar ele mesmo contar. Mas antes, né, de você falar, eu falei que a gente se falou bastante naquela época do Sétimo Guardião, porque estava surgindo muita coisa, você precisava de informação e depois disso a gente quase não se falou, né? Então é um Verdade, prazer, né? Um verdade. prazer falar com você. Queria já desde já agradecer, né, por ter aceitado participar desse momento, né, cultural, né, online, né? Então fica aqui o agradecimento desde já. Mas conta aí pra gente, Lobianco, né, quem é o Alessandro Lobianco, o profissional, né? Primeiro, vamos falar da vida profissional primeiro. Né, você está completando 25 anos de carreira, não é isso? Então, de redação, 17 anos. Há 17 anos. 17 anos de Ah, redação, mas se você for botar assim na ponta do lápis, desde que eu entrei na faculdade mesmo, querendo ser alguma coisa profissionalmente, 25 anos. tá. E como que surgiu essa? Porque o jornalismo ele tem um certo, além da escolha, né, profissional, né, da profissão, né, se escolhe com o coração, tem um certo amor pela profissão, né? Como que surgiu isso na sua vida? Como que que idade, quando você decide, não, eu quero isso, eu quero ser jornalista, vou fazer a faculdade, vou me especializar, quando foi? Então, eu lembro, Silvio, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, 10, 11 anos de idade, chegou a assinatura de televisão lá em casa, né? Que até então não Hum, tinha isso. Hoje eu tô com 38 anos. sim, Chegou, tipo assim, aquela antena parabólica, assim, a Sky, alguma coisa, não lembro a operadora, mas era uma das primeiras. E aí eu sim. lembro que eu tava pequenininho, assim, de madrugada, folheando o canal, e pá, botei, era Globo News. E assim, jornalismo, 24 horas, né? Que eles estavam muito fortes com aquele molde, né? 24 horas, né? E eu fiquei assistindo, assistindo. Eu lembro que aquilo, assim, eu fiquei meio fascinado com aquilo, sabe? Eu tinha feito a assinatura de TV para ver desenho, filme, um monte de coisa, mas a parte de ter jornalismo, qualquer hora, assim, que eu colocasse o canal, né? Me chamou muita atenção. Comecei a ficar um pouco namorando aquilo ali desde criancinha. Mas o tempo foi passando e a gente ficou com aquela coisa assim, família falando, faz uma coisa, medicina, vai fazer direito, esquece Sim. comunicação, não sei o quê. E eu comecei fazendo faculdade de direito. Estudei direito e aí, quando estava mais ou menos no quinto ou sexto período que eu comecei a estudar direito processual, eu tive uma certa decepção porque eu vi que tudo é um processo, né? Tudo leva um tempo para acontecer. E quando eu comecei a fazer direito, Silvio, era aquela coisa meio utópica, assim, né? Quero fazer direito para acabar com as injustiças e ajudar os injustiçados. E aí eu Sim. vi que tudo era um processo. Até aí, como entra o jornalismo? Eu estava fazendo o estudo de um processo, num estágio, né, do escritório, e aí tinha um caso, eu acabei passando o caso para esse meu amigo, um amigo jornalista. Falei, olha, tem Sim. um caso que o escritório está vendo e tal. E aí ele sem me fala nada, Silvio. Ele foi, buf, jogou, deu essa matéria no Globo na época. E Ah, tudo resolveu.
as partes marcaram uma reunião, eram duas empresas que estavam brigando, acertaram, abafaram o caso da imprensa e aquilo se resolveu rápido. E eu fiquei pensando assim, nossa, que bacana, né? Na justiça isso levaria 5, 6, 7 anos. O garoto soltou uma matéria, com a matéria a coisa começou a viralizar, as empresas resolveram. Nossa, eu acho que eu vou sair do direito e vou tentar fazer o que esse meu amigo fez, fazer matérias que, de repente, o que eu quero de mudança pode vir mais rápido com uma matéria bem colocada com opinião pública do que aquele rito processual e tal. Então, eu terminei direito, não tirei carteira da ordem, essas coisas, mas corri rápido para o jornalismo, aí não saí mais. E o que que mais te encantou assim que você entrou, né? Depois que você formou, aí você começou a frequentar as redações e tudo, o que que mais te encantou? Né, que você já praticou vários tipos de jornalismo, né? Hoje você está na cobertura de famosas celebridades, né, televisão em geral, né? Mas antes disso você já tinha se, né, como fala, feito cobertura de outras áreas, né? O que é que te encantou naquele primeiro momento? Então, no primeiro momento, assim, eu fiquei muito inseguro quando eu larguei o direito, né? Aquela pressão de família, tudo, assim, com a final de faculdade, concluindo faculdade, para fazer comunicação. Então, eu fiquei com muito medo, assim, entrei assim, será que eu vou me arrepender e tal? E o que que me fascinou logo de cara? Que eu ficava vendo, assim, meus amigos, o que foi médico, nossa, tem que escolher uma especialidade da medicina. Aí o que virou engenheiro, tem que ver uma empresa para fazer engenharia, o que virou arquiteto, mas coisas tão engessadas. E quando eu entrei na faculdade de comunicação, eu tive um professor que a primeira coisa que ele falou, quando eu entrei na sala de aula, ele falou, olha, a primeira coisa que vocês de comunicação têm que saber é o seguinte, se alguém souber quem foi o filho da puta que falou que a gente tem que fazer uma coisa só na vida, dá o nome para a gente tentar matar esse ordinário. Porque nessa faculdade, Verdade. a gente pode fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, que é rádio, TV, cinema, comunicação corporativa. A gente pode fazer... E aquilo foi me dando um alívio, Silvio, que eu falei, nossa, tem muita coisa para não dar certo e eu tentar outras, né? É um campo Sim. muito... Aí aquilo foi me fascinando. Então, desde cedo, eu entrei numa paranoia, assim, é muito amplo. Eu tenho que ter o máximo de experiências, no máximo de veículos em mídias diferentes, para o quanto antes eu tentar me encaixar também em algum lugar, mesmo querendo fazer mais coisas ao mesmo tempo. Isso me fascinou muito, que eu vi que em outras profissões meus amigos não tiveram, que é esse campo amplo de você de manhã fazer rádio, à noite faz TV, de tarde pode fazer uma publicação num jornal, ainda pode fazer uma produção de conteúdo para um site. Isso me fascinou demais. Realmente é uma profissão que, né, ela tem um leque de possibilidades, né? Agora que conta pra gente aqui, na parte, né, factual, o que mais te chocou? Uma matéria que você fez que você ficou mais chocado, mais te assustou, alguma coisa assim? Olha, a matéria que me deixou mais chocado foi a primeira pauta que eu fiz no jornal O Dia. Até então eu trabalhava no Globo. Eu tive uma passagem no Globo fazendo factual, hard news, mas 3 anos antes de ir para o Dia, eu fiz o semanal do Globo, que eram as revistas de bairro, que eram matérias mais leves, cadernos regionais, né? Globo Barra, Globo Zona Sul e tal. E aí eu queria uma experiência do hard news, do diário ali no Globo, mas não tinha vaga. Acabei tendo essa proposta para ir para o Dia. E todo mundo falando assim, olha, se prepara, porque agora você vai conhecer o que é, né, o jornalismo de verdade. Acabou o conto de fadas. O hard news, a vida é muito dura. Muitas coisas acontecem. E eu, assim, me achando, não, agora eu sou um repórter de verdade, do dia a dia e tal. Minha primeira pauta, eu tinha, enfim, você vai cobrir um assassinato. E eu não sabia exatamente o que era aquela coisa. Chega na redação, já pega a pauta, vai pro carro, no caminho a gente vai te falando, já vai indo que é longe, cemitério do Andaraí. Beleza, entrei, fui indo. Um assassinato, violência, coisa de trânsito. Nossa, uma coisa cotidiana, né? Trânsito, assalto, alguém arrancou o carro, matou. Isso deve ser pauta sempre, né? Melhor me acostumar. E aí, quando eu chego lá, Silvio, era uma menina de 1 ano de idade que tinha Nossa. tomado um tiro no peito. Ela estava no carrinho, na cadeirinha, no banco de trás. E o nome da menina era Valentina.
era o nome da minha filha, né? A minha filha, eu tinha ali acabado de saber que eu seria pai. Aquilo me impactou demais, porque de repente eu me vi num lugar onde uma coisa de trânsito poderia ser com qualquer um, poderia ser comigo, né? Eu vi ali um pai que tinha todas as felicidades que eu estava sentindo naquele momento por ser pai, mas ele tinha acabado de perder a filha dele. A mãe, então, era algo catastrófico de se olhar. Aquilo ali me impactou demais. Aquilo ali me impactou demais. Eu lembro que eu saí, eu chorei um pouco, chorei do lado de fora, fingindo para os amigos que ia fumar um cigarro. E ali eu voltei falando, agora eu entendi, isso é uma profissão de verdade, não é brincadeira. Tem que fazer o público desse jornal entender o que essa família está sentindo. Ali eu tive um choque de realidade muito grande e ficou muito isso marcado para mim como algo muito forte dentro da profissão. Aqui, eu achei uma pergunta interessante ali do Demer Gabriel, ele é até aqui de Belo Horizonte, e ele perguntou que é uma coisa interessante, ó, já divulgou alguma notícia e depois descobriu que era fake news? Aí, no caso, você deixou para lá, deixou passar ou corrigiu posteriormente? Quando isso acontece, aí emendando a pergunta dele, qual que é a melhor maneira de agir? Né, de repente tem uma notícia ali que está bombando, e aí depois você descobre que é falsa mesmo, e não foi simplesmente uma mudança, né, que tipo de jornalismo que você cobre hoje, que nós vamos entrar nele daqui a pouco. Mas é uma notícia mesmo, que seja fake, né? Tipo o que está acontecendo agora aí, né? Sim, Na nossa realidade. o jornalismo, Silvio, ele tem coisas que vão acontecer sempre. E aí o que vai fazer a diferença entre as pessoas quererem te dar audiência e não quererem dar para uma outra pessoa é a forma como você se comporta com coisas que são inerentes à profissão, né? Assim como pode acontecer com o médico de dar um diagnóstico errado e pedir mais exames complementares para poder confirmar o diagnóstico, assim como um engenheiro pode fazer um erro de cálculo e, de repente, a coisa dá uma entortada, ele revê o projeto, assim como um autor de novelas, né? Você que escreve sabe muito bem disso. Muitas vezes você vai vendo a coisa ali ou ficando muito boa no ar, aí você quer apostar e reforçar aquilo, ou algo não dá certo, você vai limando aos poucos. O jornalismo, às vezes, você também... a coisa muda, às vezes você pensa uma coisa, tem uma informação e não é. Isso é da profissão, você pode errar. Todas as profissões você pode errar. Eu acho que o que muda é a forma como você se comporta. E eu acho que a melhor maneira é a forma como todo mundo deve se comportar em todas as profissões, com qualquer divergência. No dia seguinte, o mais rápido possível, você falar o que estava incorreto, informar o que você apurou que possa, né, ter levado aquele erro. Isso é importantíssimo, né? A gente justificar que informações a gente tinha naquele momento que levaram a crer que a coisa se configuraria de uma forma que não foi. E tentar ao máximo complementar com informações reais em cima daquilo que você está corrigindo, né? Então, assim, você não só corrige, como você adiciona fatos novos que vão ser confirmados, e isso te traz uma credibilidade. Eu acho duas coisas terríveis. Uma é você fazer a egípcia, fingir que você nunca falou aquilo, morreu o assunto, não falo mais, não toco mais no assunto. E outra é você insistir na coisa, você vê que você errou e você falar, não, mas me falaram mais isso. Eu acho que as pessoas hoje elas estão muito humanas no sentido de saber assim, ele errou, mas não é porque ele fez fake news. Ele errou tentando acertar. E a premissa dele é acertar. E sabe identificar aquele. Ele errou e está insistindo no erro porque vai fazer isso a vida toda, né? Então, a forma como você se comporta eu acho importantíssimo. No meu caso, eu gosto de corrigir rápido e explicar o que possa ter levado ao erro. Ótimo. Agora, e quando você resolveu mudar, né, para essa parte, né, do entretenimento, dos famosos, TV, né, em geral? Quando você resolveu mudar, o que te encantou nesse segmento? Então, eu sempre gostei, Silvio, desse mercado, porque meu primeiro estágio foi na Editora Abril, meu primeiro estágio impresso foi na Editora Abril, e eu caí logo na revista Tititi, com a Márcia Piovesan, há 15 anos, 15, 16 Nossa, anos. Então, aquele mercado de cara já me fascinou. Eu já ali fiz algumas
fontes, conheci algumas pessoas. E lógico, E aquela época bombava, né? Que aquela época tínhamos era revista praticamente, né? Não tinha esse boom da internet, né? naquela época, a internet ela apenas reproduzia o conteúdo das revistas. Tipo, a revista ia para a banca na quinta-feira, sexta-feira os online tinham ali a íntegra, ou se era pago ou não, pagava para acessar quem não queria comprar na banca. Mas naquela época a gente vendia 1 milhão de revistas, Silvio, a 1,99, por exemplo. Era muita coisa. Bombava demais, bombava demais. E aquilo me fascinou muito. E aí, aí eu tive uma oportunidade, porque venceu o meu estágio na Abril, fiz um período de 3 anos de estágio, e aí não tinha vaga efetiva na época, mas tinha vaga no Globo para fazer os semanais. E como a editora Abril era semanal, né? Eram revistas semanais, já tinha o ritmo do semanal, foi ótimo que eu fui para o Globo e fiquei fazendo os cadernos semanais com aquele olhinho de querer ir para o diário, né? Então Sim. foi um caminho bem bacana, assim, de forma natural. E ali do Globo do semanal eu fui para o diário, fui para o dia, do dia teve a oportunidade de voltar para o Globo para fazer o diário. Dali do impresso eu quis ter uma experiência diferente, que eu comecei a ver que a coisa estava indo muito para a internet, para a TV, sabe? E aí eu já estava muito tempo no impresso, não consegui coisa nenhuma na TV, mas consegui uma vaga na rádio, que já trabalhava com aquela coisa do instantâneo, né? Que eu queria, assim, nossa, jornal demora muito. Eu chego aqui, tem que rodar o jornal só amanhã. A internet já está bombando, que as pessoas já estão entrando ao vivo. Eu fiquei muito querendo o imediato. Consegui ir para a CBN, tive essa experiência no rádio, e aí me chamaram para ir para a Record. Tive a experiência do diário de produzir telejornais na Record. Aí fiz Balanço Geral, Cidade Alerta, Domingo Espetacular, vários, o RJ, fiz vários. E aí eu fiquei com a vontade também de querer dar a notícia, né? Sair da produção também. E aí, mas enfim, não tinha vaga. Até que eu recebi uma ligação do Elias Abrão, um belo dia, falando: tá onde, tá fazendo o quê? A gente está precisando de um reforço no Rio, porque afinal o programa é todo gravado em São Paulo, mas o Rio de Janeiro é onde as coisas acontecem, né? A Globo está aí no Rio, muito ator aí no Rio, e uma pessoa que tenha um traço mais de investigação. E aí foi ótimo, assim, porque estavam acontecendo várias coisas na minha vida com o jornalismo policial, várias coisas mesmo. Enfim, eu super preocupado com o filho, Valentino e tal. E aí não pensei duas vezes. Saí fora e fui fazer entretenimento. E E fui deu muito voltar, na certo, né? verdade, né? Eu sempre gostei. Na verdade, eu É, acho que, Silvio, se naquela época da Abril tivesse vaga, eu não teria nunca saído dessa área. mas é bom você ter sempre a gente sair um pouquinho da zona de conforto e conhecer outras coisas, mesmo que a gente volte, né? Mas você deu muito certo, né? Porque a tarde é sua, né? Sempre que eu posso, eu assisto. Eu acho que é um programa, principalmente nesses tempos de pandemia, né? Que ele é diferenciado, porque ele tem um conteúdo bacana, entendeu? Mais suave. E deu muito certo. E você leva muita bomba para lá, né? Muita bomba da celebridade, de programação e tudo, né? Eu tenho acompanhado algumas coisas, né? Então é muita bomba. Conta para todo mundo, vamos ver se você vai poder contar. Qual a maior bomba de celebridade que você já pegou? Olha, Aquela Silvio, assim que você falou, nossa, como que eu vou dar isso? E agora? então, por incrível que pareça, a maior bomba foi quando eu era estagiário da Tititi, que foi Hum, aquela coisa que sufocou o Brasil a ponto de chegar a ter, de eu ir e eu contar nos dedos, depois que eu dei a notícia, ter 27 fotógrafos acampados em frente à casa da celebridade para ter uma foto ou uma declaração depois. Que nossa, foi, quando a Thaís Fersosa casou com o Joaquim Lopes. Foi aquele casamento no Copacabana Palace, uma coisa de conto de fadas. A gente cobriu, foi capa da Caras contigo, aquele casamento. Até o Lula, na época, que era presidente, foi no é, casamento. Foi uma coisa de doido. E aí eles foram para a lua de mel, até que eu era amigo de uma pessoa que tinha um grau ali, um certo grau de parentesco, intimidade com a Thaís, e falou o seguinte: olha, ela não está bem. Eu falei: como ela não está bem? Ela está em lua de mel. Ela não, ela parece que esse casamento acabou de acabar no próprio aeroporto, na volta.
Aí eu falei, como isso? Ah, isso daí não dá. E aí fui dormir, nem dei bola, porque era uma pessoa super piadista, sabe, Silvio? Não dei bola. Até que no dia seguinte, naquela época, a Tititi tinha a assinatura da AG News, que é aquela agência de fotografia que os paparazzis ficam para tudo quanto é lado. E aí eu entrei, loguei, entrei para ver o que tinha de foto já ali, despejada, e vi uma foto da Paola Oliveira na praia de Grumari, tipo 9 horas da manhã daquele dia, pegando sol, pegando praia com o Joaquim Lopes. Só que na legenda estava escrito assim, Joaquim Lopes pega praia com loura misteriosa. E eu fiquei louco, acabaram de falar, o cara não estava em lua de mel, como é que o cara está aqui na praia? E aí eu falei, meu Deus, eu comecei loura misteriosa, comecei a ver que ele estava fazendo uma peça de teatro chamada Uma Professora Muito Maluquinha, com a Paola Oliveira. E aí eu comecei a dar zoom, dar zoom, dar zoom na foto, zoom, 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 comecei a ver, era a Paola Oliveira. Aí eu liguei para esse conhecido de volta, eu falei, você tem noção do porquê que terminou esse casamento? E ele falou, olha, o Joaquim, ele acabou confessando que sempre foi apaixonado por uma pessoa e que não dava para levar aquilo adiante. E ali a gente foi juntando quebra-cabeça. Aí, como tinha foto dos dois juntos, tinha o depoimento, eu falei, eu tenho que falar com a Thaís Persosa. É a única forma de eu conseguir confirmar isso. E eu liguei para ela e dei a sorte de falar, Thaís, me falaram isso, isso, isso. Ela falou, olha, eu confirmo tudo e a única coisa que eu posso te falar é que, infelizmente, tem homens que não honram, ela falou dessa forma, tem homens que não honram o que tem entre as pernas. Ali eu falei, é a bomba. Então a gente já deu aquela capa, Paola Oliveira, pivô de separação e casamento termina em plena lua de mel. Aquilo foi um estardalhaço, Silvio, porque a Paola Oliveira negava, negava, negava. Começaram a acampar em frente à casa dela para ver se flagrava os dois, até que chegou um momento que eles tinham quase 30 fotógrafos, a situação ficou insuportável e eles tiveram que assumir a relação, né? E ficaram muito tempo juntos. Essa foi uma bomba de maior impacto. E isso, na época, foi um escândalo mesmo social, né? Porque, né, olha para você ver que situação, né? Uma situação muito complicada. Agora, vamos falar, só um detalhe, né? Eu acho assim que você, né, entre outros profissionais conhecidos, vocês têm um diferencial, porque é o seguinte, não sei se eu estou errado, né, nesse ponto de vista que eu tenho, tem muitos jornalistas que quando começam a cobrir, né, essa área, né, de entretenimento, principalmente TV e famosos, né, parece que aquela coisa sobe na cabeça e ele parece que quer ser mais, ele quer ser um famoso também, né? E deixa com que a notícia não faz com que a notícia seja importante e parece que ele quer ser importante. E a gente tem exemplos aí de, infelizmente, bons profissionais que, né, infelizmente, caem por causa disso. Né? Isso, você acha que isso realmente acontece ou é só uma impressão? Eu acho, Silvio, o seguinte, eu já trabalhei em redações com 10 pessoas e já trabalhei em redações com 250 pessoas. E eu aprendi uma coisa que é o seguinte, às vezes, certos termos são colocados em evidência justamente para serem deletados. Muitas vezes isso não é bom. E se tratando de notícia, eu tive experiência, principalmente quando eu fui fazer o diário do Jornal Globo, e às vezes você fazia uma matéria para a editoria nacional que tem super repercussão, você faz a matéria no dia seguinte, são trocentos e-mails de críticas e tal. E eu entendi uma coisa que acontece no jornalismo geral, mas que no jornalismo de celebridades é completamente diferente. E aí eu vou chegar na sua pergunta. No jornal, por exemplo, quando você dá uma matéria sobre um político, uma coisa muito séria, quando o político vai te criticar, tal, ele não critica o jornalista, ele dá. O jornal O Globo falou isso, 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 quero uma errata. O jornal O Dia disse isso, isso, o Estadão disse isso, isso. Mas no campo da celebridade, quando a gente dá uma coisa, não é necessariamente ao veículo que a celebridade responde. A celebridade às vezes responde nominalmente. Aquele jornalista falou isso, isso de mim. Isso, para muitos jornalistas, acaba colocando o nome dele em evidência junto com a pauta, junto com a pauta. E muitas vezes ele começa a se ver como um próprio artista. E isso é horrível porque a partir do momento que você, como jornalista, se vê como uma celebridade, você começa a querer ser igual. E aí, para você querer ser igual, você começa a querer se relacionar com essas pessoas de igual.
E aí você entra numa coisa que você vai devastar a sua profissão, que é relação de amizade forte, relação de consideração, relação de gratidão. Muitas vezes você vai conhecer aquela celebridade a fundo, pode ser se decepcionar, não ser aquilo que você achava, vai pegar antipatia. Então, ver claramente a diferença entre o impresso e o campo de celebridades e ver como é prejudicial, porque muitas vezes ali no impresso eu abria o e-mail e respondia. E as pessoas falavam, o jornal me respondeu, mas não falavam o seu nome. Então você era mais preservado, sabe? Muitas vezes você fazia uma matéria. Uma vez eu fiz uma matéria sobre uma desocupação que a polícia tinha que fazer no Horto. A matéria foi alvo de muita crítica. E no dia seguinte eu tinha que fazer uma matéria sobre uma ocupação que era legítima. Mas como fora de celebridade as pessoas lembram do veículo e não do seu nome, você consegue transitar, trabalhar, né? Não é como na celebridade, assim, ontem você estava falando mal de fulano, hoje está falando bem. Ontem estava falando bem, hoje está falando mal. No jornalismo de celebridades, seu nome fica muito rotulado com as coisas, né? Isso é muito ruim. E aí, se você se rotular e se ver esse rótulo como um artista, você vai viver uma coisa que você não é e aí fudeu. Fudeu porque quando você vê, você já não é mais jornalista. Você é uma coisa que você nem sabe mais o que você é e as pessoas não estão nem sabendo como te ver, sabe? Dá uma confusão danada. E eu acho também que uma coisa que parece complicado, né? Porque às vezes quando você tem um furo, geralmente você, né, todo jornal tem as fontes e tudo, vocês devem fazer a checagem, né? E tudo, não é só ouvir a fonte, você vai, lógico que você vai checar e tudo direitinho a situação. Então, geralmente quando você tem um furo, né, virou moda agora o envolvido, né? Ou seja, a pessoa envolvida negar, né? Ah, não, é mentira, ele falou isso de mim, não é mentira, não é isso, entendeu? E assim, muitas vezes até mesmo na própria hora que a pessoa está dando notícia, minutos depois, a pessoa vai na rede social e desmente aquela situação, né? Como lidar com isso sem se sentir desconfortável, principalmente com o público, né? Que às vezes fica perdido nisso tudo. Nós, por exemplo, teve uma notícia, que eu acho que foi você que deu, né, sobre o negócio do Mais Você. Aí a Maria foi no Twitter e falou que era mentira, entendeu? Né? E aí as pessoas começam a questionar. Como não se sentir desconfortável com essa situação? Sendo que chegou através de uma fonte, da sua checagem, das suas informações, né? Como não se sentir incomodado com isso? Então, é um conjunto de coisas que a gente faz para dar uma matéria com segurança, né? E não sentir esse desconforto se alguém te criticar. A melhor coisa quando chega crítica é você estar com a sua cabeça leve no travesseiro. Porque se você tiver essa crítica, ela vai ser desconstruída se você tiver certo. Não tem jeito, né? Então, o que eu faço? O que eu procuro fazer? A primeira coisa, cada jornalista vale as fontes que tem, né? Então, assim, você confia 100% na sua fonte. As pessoas até brincam assim, cada jornalista vale as fontes e os processos que tem. E é verdade, né? Porque muitas vezes processo não significa derrota, né? Significa você ganhar as coisas. E cada um pode reclamar do que quiser em termos de processo, mas cada um vale as fontes que tem. Eu tenho, Silvio, 17 anos de redação, nunca sofri um processo na minha vida. Nunca sofri um processo. É lógico que às vezes a gente fica chateado porque as coisas vão levar um tempo para acontecer, né? Que você sabe, nesse tempo as pessoas vão falar que é fake news, você vai ter que aturar, não tem jeito. Muitas vezes até colegas de profissão vão te desmentir em outras colunas, né? Para, enfim, ter um contraponto. Mas passa o tempo e as coisas se confirmam. E aí, quando isso começa a acontecer depois de um tempo, as pessoas começam a entender que você, às vezes, faz um trabalho a longo prazo. Eu escuto isso muito hoje no Twitter, as pessoas falando, Lobianco, estão falando isso em tal lugar. Aí vem alguém e fala, gente, mas ano passado ele falou uma coisa, depois de 3 meses aconteceu. Por exemplo, a demissão do Bruno Galhaço. Que foi o Aue, né? Isso você lembra que ser sétimo guardião... Eu lembro porque estava tendo com esse sétimo guardião, até o advogado dele entrou no ar negando, né, e tudo, e depois... E depois confirmou. Então, acho que tem um processo natural que é dar tempo, mesmo, deixar as pessoas criticarem, deixar as coisas acontecerem, para as pessoas confiarem, né? Ninguém confia em alguém também de um dia para a noite, principalmente com tanto Instagram, tanta gente produzindo conteúdo, tanta coisa que não é verdade.
Então tem um tempo, sabe? Assim, te falar que eu não sofro, às vezes eu fico pra morrer, Silvio. Eu fico assim, Eu ai, imagino. tomara que... Mas é natural da profissão. É a mesma angústia. Uma vez estava conversando com meu pai, que é médico. É a mesma angústia que o médico tem do paciente esperar o tratamento. O antibiótico leva 7 Sim. dias. A gente quer ver rápido o paciente curado, mas tem um tempo. Se você for impaciente, você vai entrar numa de responder às pessoas. E aí você vira o repórter destemperamentado. Acaba fazendo um monte de burrada. Melhor coisa é entrar seguro com as suas fontes, entrar seguro com a notícia, que o que vier, a consequência vai ser boa. Tá, agora, para a gente passar para o outro lado do Alessandro, né? O lado carioca, qual conselho você dá para os jovens que escolheram essa profissão e estão formando agora? Dá um conselho bem rápido para eles. Olha, eu vou dar 2 conselhos muito rápido. O primeiro é o mais fácil e o segundo mais difícil. O primeiro, que é o mais fácil, escolhe logo, vê o tema que você gosta de falar e cria uma logística de informação fictícia, sabe? Abre seu blog e aquele vai ser seu jornal. Abre junto com o seu blog, seu canal no YouTube e aquele vai ser sua televisão. Abre um canal de podcast e aquele vai ser seu rádio. E ali você vai falar em áudio sobre o que você gosta, em vídeo sobre o que você gosta e vai escrever no blog sobre o que você gosta. Você vai ter 3 experiências para quando você quiser uma experiência de estágio, você não sabe se você vai conseguir a sua primeira experiência no rádio, na TV ou no impresso. Então ali ele já vai fingindo que ele tem essa experiência e junta portfólio. Porque, Silvio, quando eu comecei a pedir emprego, as pessoas me perguntavam qual é o seu material, o que você fez? Eu não tinha nada. Eu queria entrar no diário do dia, mas eu não tinha nada que apresentar. O que eu fiz? Eu escolhi que eu gostava de polícia. Então, eu comecei a entrar no site da Polícia Civil, site Polícia Militar, fiz um blog de notícias policiais. No final de um ano, eu voltei lá no dia, bati na porta e falei, olha meu material, sou especialista em falar de notícias diárias de polícia. Eles olharam meu blog e falaram, vem fazer exatamente o que você faz no seu blog aqui no jornal. Então, primeira coisa, define um conteúdo e vai promover. Segunda coisa, tem que estar na máquina. A máquina está girando, a máquina é o mercado. Tem que ir para o mercado. Não adianta ficar esperando, quando eu escolher o que eu gosto, eu vou ver onde eu vou bater na porta. Já bate em algum lugar, mesmo que você não goste, e entra no circuito, porque a vida não é feita só de trabalho, a vida é feita de pessoas. As pessoas que você se conecta é muito importante. Então, mesmo que não seja algo exato que você quer, você vai conhecer pessoas e, de repente, alguma delas, quem sabe, te leva a algum local que você vai se identificar. Então, define uma coisa para fazer de casa e tenta ir para o mercado quanto antes de você estagiar. Mais rápido você vai conhecer as coisas e evitar pagar mico mais velho. Ó, nós estamos ali, né, tiveram muitas perguntas, a gente perdeu algumas, mas pode continuar mandando, daqui a pouco eu vou, né, ler algumas. Tem uns assuntos aí que é melhor abafar, entendeu? Algumas perguntas que estão chegando ali, né? Mas agora nós vamos passar para o outro lado, né? Que o Alessandro, né, Lobianco é um jornalista e também é um escritor, né? Todo jornalista praticamente tem tendência a ser escritor, né? Engraçado, eu sempre falo isso, é até repetitivo, eu acho que escrever é um dom, né? A pessoa nasce com esse dom, não tem jeito, não tem. Mesmo que uma pessoa comece mais tarde, às vezes aquele dom ficou ali guardadinho e tudo, ela vai descobrir mais tarde, né? E eu sempre, desde que eu aprendi a escrever, você me perguntava, o que você quer ser? Com 7 aninhos, eu quero ser escritor, quero ser escritor. Né? Mesmo tendo, né, a necessidade, até mesmo que essa questão da gente ficar indeciso e descobrir mesmo que é isso, né? A gente acaba circulando em outras coisas, sempre, né, em outras áreas, mas teve uma hora que eu abandonei tudo para cuidar da escrita, né? Como que surgiu essa ideia? Hoje você tem 11 livros publicados, né? O penúltimo, acho que foi um livro que marcou muito, né? Que é o Papo de Pai e Filha, né? Eu acho que esse casamento, vamos dizer assim, pai e filha, né? O papo acaba sendo muito interessante, né? As coisas que acontecem, os questionamentos, principalmente, né, da criança, acaba sendo muito interessante. Mas você tem 11 livros publicados. Como que surgiu a ideia de escrever o primeiro? Foi só depois do jornalismo ou isso estava adormecido? Como que foi? Então, o meu avô, ele era escritor. Meu avô, pai da academia, Clube de Literatura, Academia Brasileira de Letras. Ele era todo comprometido com todos esses conselhos e grupos literários aqui do Rio.
E desde criancinha eu ficava vendo meu avô lançar livros dele em livrarias. E eu achava um barato, porque eu via as pessoas formando fila. E meu avô, ele me botava às vezes do lado dele, fica aqui comigo, tal. E como ele já tinha às vezes uma certa idade, ele fazia o carimbo com a assinatura do nome dele e às vezes ele deixava eu carimbar. Então, na minha cabeça, eu fingia que eu era o escritor, que eu estava carimbando os meus livros, assim, para os amigos dele. E aquilo começou a me fascinar demais mesmo, até que eu sempre fui uma pessoa, Silvio, que eu tive muita dificuldade cedo de me expressar falando. Você pode ver que até no programa hoje com a Sônia lá, às vezes eu fico gaguejando, eu fico nervoso. Sim. Eu tenho uma dificuldade de me expressar. E quando eu era criança, essa dificuldade era muita. Então, eu me expressava muito escrevendo, sabe? Às vezes, quando eu queria desabafar alguma coisa com os meus pais, eu escrevia uma carta. Eu não conseguia falar tanto, assim. Essa coisa assim, de não chegar e falar, eu te amo. Eu preferia escrever uma carta. Então, eu sempre fui escrevendo e guardando muitas coisas, guardando muitos bilhetes. Tem, por exemplo, o meu segundo livro, Ventilando, é um livro que é uma junção de bilhetinhos que eu ia escrevendo num verão que eu passei em Cabo Frio, quando eu tinha 15 anos de idade. Então tinha muita coisa escrita. Mas como é que vem a ideia de fazer livro? Quando eu me formei na faculdade de jornalismo, eu fiz a minha monografia detalhando ali sobre como funciona o mecanismo das revistas de celebridades. E eu comecei a mostrar, depois que eu fiz a biografia, para alguns amigos. Pô, lê aí e tal. O pessoal começou a ler e falar, cara, que egoísmo seu, por que isso vai ficar guardado na gaveta? Um material acadêmico tão bacana, faz um livro e tal. Aí eu, sem pretensão, cheguei, fiz o livro, botei numa plataforma de autopublicação e, cara, em um ano eu tive mais de 300 pedidos do Nossa. livro. E aí eu comecei a ver pedido de faculdade, vários locais, assim, eu fiquei muito feliz, falando, cara, que loucura, é verdade. A gente é muito egoísta com os nossos conhecimentos, né? Por exemplo, todo mundo tem um livro todo mundo que fez uma faculdade já tem um livro pronto, que é seu trabalho final, né? Por que não Sim. disseminar esse conhecimento? Aí eu comecei a ver meus bilhetinhos, minhas coisas que eu tinha guardado, assim, eu falei, nossa, isso aqui também dá um livro, isso aqui também dá um livro, isso aqui Esse também dá um primeiro livro. livro seu foi Pedaços de um Tempo. Ele é a coletânea desses bilhetinhos? O Pedaços de pedaço um de um Tempo? Foi seu tempo primeiro livro, né? o Pedaços de um Tempo, ele é uma coletânea de bilhetinhos de coisas que eu via acontecer na televisão e aquilo me causava uma indignação, uma injustiça. Eu escrevia um texto, um poeminha, um texto assim sobre aquilo, né? E aí depois eu juntei tudo, eu falei, nossa, tem ano aqui de 2000, mas tem 2003, aí eu falei, são pedaços de vários tempos da minha vida, então deu esse livro, Pedaços de um Tempo. Então, e aí, igual eu falei, são 11, não vai dar tempo de falar de tudo. Vamos pular aqui para o papo de pai e filha. Conta um pouquinho. Foi a experiência que você vivia com sua filha? Hoje tem 7 anos, eu acho? É A isso, Valentina hoje está com 7 anos e o 7 anos. papo de pai e filha é porque assim, assim eu vejo amigos meus que moram com as filhas, né, que criam, que são casados junto com a mãe, e a Valentina, quando ela tinha 6 meses, eu e a mãe a gente separou, né? Então eu ficava muito assim na paranoia, será que eu tô vendo pouco minha filha? Será que eu tô vendo muito? Caramba, dessa só vi um sábado e um domingo agora, essa semana vai ficar com a mãe e tal. E aí eu comecei a ver, resgatando a minha infância, que meus pais, eles tinham muito aqueles álbuns fotográficos. Antigamente tinha muito isso, aqueles álbuns cafona, com capa dos cavalos correndo, né? Que tinha Era aquele bonito, era plástico, cafona, era bonito. se abria o plástico, aquelas fotos, e era cafona mesmo que o pessoal botava o ano, né? 1995. E eu tive isso, né? Essa lembrança. Eu fiquei pensando com a minha filha, poxa, eu queria ter uma lembrança com a Valentina, mas hoje em dia é Instagram, né? Hoje em dia não tem esses álbuns. Instagram é um volume tão grande que quando ela tiver mais velha não vai ter nem como puxar a barra de rolagem. O que eu vou fazer? Nem sabemos se vai existir até lá, né? Até Porque lá, pode ter aí eu mudança, pode vir outra falei, rede, né? e eu falei assim, e quando eu tô com ela é tão intenso que são coisas que ficam muito na minha cabeça, né? Porque a gente não tá junto todo dia, então quando tá, eu sou muito detalhista no que ela fala, né? Nas tiradas dela. E eu falei, eu tenho que fazer um registro para quando ela tiver mais velha, ela ver como era a nossa convivência sem estar sufocada por foto, sabe?
E aí eu comecei, às vezes, a estar conversando com ela e deixava um gravador ligado. E aí, no dia seguinte, isso assim, às vezes eu ficava com saudade dela para escutar a vozinha dela. Então eu comecei a ver umas histórias que eu falei, gente, eu não acredito que essa menina falou isso. Eu não acredito. E ali, de repente, eu vi, nossa, tem diálogos incríveis, assim, desde o dia que ela me chamou no banheiro para falar, pai, olha, peguei um cocô do vaso, olha de perto, você já viu como ele brilha? Até situações dela me perguntar, o que é Deus que ficam falando? Então, assim, tinham vários diálogos, e aí eu fechei, a minha ideia foi fazer um livro com os meus diálogos com ela dos 3 aos 7 anos, aos 6 anos, que é esse papo de pai e filha, e agora eu já comecei a fazer um que vai ser dos 6 aos 12 anos de idade, que é o papo de pai e uma pré-adolescente, digamos assim, e vou fazer um terceiro volume depois, que vai ser o papo de pai e adolescente mesmo, que é ela dos 15 aos 18. Quando fizer 18, eu quero entregar os 3 para ela e falar, tá aqui nossa história linda de diálogo dos seus 3 aninhos aos 18, e agora você que trate de cuidar um pouco do seu pai e registrar as coisas boas da vida com seu pai. Você sabe que por mais absurdo que pareça nas perguntas que as crianças fazem, eu acompanho o Maurício Gomide, né? Não sei se você conhece o escritor, né? E tem uma escritora aqui de Belo Horizonte também, que é a Angélica Pina, e às vezes eles colocam lá na rede social deles o diálogo, a pergunta inesperada, né, que a criança fez, né? Aquela pergunta, né, você sabe bem disso, é provida de uma pureza, né? Mas ela, e ao mesmo tempo que é provida dessa pureza, ela tem uma inteligência tão assim, absurda por detrás, né? Por detrás, você vê igual você falou do cocô, pega o cocô, olha como, chega perto, você vê como que é brilhante, né? Ou seja, tem alguma coisa muito inteligente por detrás disso, coisas que a gente, que já é adulto, não consegue observar, não tem a sensibilidade de ver. E Silvio, né? a melhor forma de você ensinar a criança é com a própria inteligência dela. Olha que curioso, você falou uma coisa, quando você falou isso, me veio uma situação de imediato que eu passei com a Valentina. Uma vez ela virou para mim, eu tive várias situações com a Valentina de cocô, porque a Valentina, ela é muito grudada comigo. Aí ela vai fazer cocô, ela fica, pai, você pode ficar conversando comigo enquanto vai fazer cocô? Aí eu boto um pregador e vou, né? E aí, uma vez que ela terminou de fazer cocô, ela virou para mim e fez a seguinte pergunta: pai, alguma vez na vida você já conseguiu dar descarga sem olhar o que tinha dentro do vaso? Aí eu fiquei pensando assim, num primeiro momento pode parecer uma coisa boba, mas ali ela me deu uma oportunidade de dar o maior ensinamento. E me veio uma coisa super espiritual. Parece que alguém chegou e falou assim, ela pega esse gancho. Quando ela falou isso, eu virei para ela, depois que eu fiquei raciocinando, nossa, como foi bacana ter esse insight. Eu virei e falei assim, filha, mas isso tem um propósito. Não, você tá certa. Talvez ninguém consiga dar descarga sem dar uma olhadinha para ver o que estava dentro do vaso. Que lição que a gente pode tirar disso, filha? Aí ela ficou assim, pensativa. Eu falei que, filha, tudo que a gente faz na nossa vida, a gente não pode fingir que não fez. A gente tem que olhar para dentro da gente e ver o que está saindo de dentro da gente para ver se a gente está dodói, para ver se a gente está legal, né? Então, quando a gente olha para o vaso, filha, é uma oportunidade da gente ver não só se a gente está bem de saúde, é um instinto, mas é também um ensinamento, que tudo que você fizer na sua vida, você não vai poder apagar da descarga sem antes ver, saber exatamente o que você fez. E aí eu até brinquei com ela para ela rir. Eu falei assim, você não vai fazer nada na sua vida sem antes ver a borrada que vai dar o que você vai fazer. Tudo tem uma consequência. Então eu consegui tirar exatamente como você falou, Silvio. Às vezes uma pergunta ingênua, mas para a criança aquilo pode ter uma filosofia por trás incrível. E aí minha filha só me ensina uma coisa todo dia, Silvio, que é urgente que a gente tente desamadurecer o máximo de tempo possível que a gente tiver com as crianças. Para que a gente possa continuar aprendendo com elas. E os seus livros todos, né? Tudo está disponível, né? Tem as plataformas de venda, né? Então as pessoas que são fãs aí do Lobianco, que curtem o trabalho dele no jornalismo, passem a conhecer também esse trabalho literário dele. No site dele, né? Tem lá os links para as plataformas de onde pode adquirir, tanto em e-book como em impresso, né?
No A pessoa impresso, pode escolher, né? Então, lá no site tem os linkzinhos. alessandrobianco, tudo junto.com. Né? Vai Isso. lá, visita o site, fica sabendo mais sobre ele, compra os livros, né? E agora você está preparando o livro, né? Para Tô, contar essa trajetória sua no jornalismo, né? tô super Conta um feliz pouquinho para gente também. sobre esse livro. Tô super feliz com o convite de vocês da editora, feliz demais, porque, por incrível que pareça, assim, por mais que eu tenha feito 10 outros livros depois falando de coisas da minha vida e tal, um dos livros que eu mais gostei de fazer foi o primeiro de todos, que foi o da minha monografia, que foi o de jornalismo de celebridades, né? Então, eu sempre quis dar uma continuação disso, que é fazer uma coisa acadêmica, mostrando a minha experiência de trabalho de fato, contando casos, né? Então, vou juntar casos, assim, das matérias de maior repercussão que eu fiz no Dia e no Globo, explicando como foi a produção daquelas matérias e o que aconteceu nos bastidores, que muitas vezes o que aconteceu nos bastidores é mais notícia do que o que saiu como notícia, né? Então, é um livro que eu quero fazer para que os estudantes e as pessoas de jornalismo, ou as pessoas que são curiosas, que tenham simpatia pela profissão, né, curiosidade, leiam ali e consigam saber que, assim, não é fácil. Ser jornalista não é para gente fraca e tem toda uma questão por trás de cada matéria que eu quero mostrar nesse livro. E você falar isso, que ser jornalista não é fácil, a gente pega um exemplo que aconteceu agora recentemente, que foi público, lógico, né? A entrevista que o William Bonner deu pro Pedro Bial, né? Que ele mostra ali o lado humano dele, né? Porque muita gente fala assim, o cara ganha bem, tá na Rede Globo e tudo é feliz, mas olha pra você ver, ele, né, tava cativo, né? Não tem a liberdade, então é muito difícil, né? Você não pode ter tudo, você às vezes até uma profissão que você escolhe, você tem que abrir mão de outras coisas, né? E ele teve que abrir mão da vida social dele. Então, realmente, não é uma profissão fácil. Mesmo a questão, mesmo fazendo cobertura, né, de TV, né, e celebridades, não é fácil, né? Porque tem muito ataque, né? Eles negam muito, né? Tem a disputa também, né, de ego entre os profissionais que todo campo tem, né? Isso, infelizmente. Então, é realmente muito difícil. Mas vale a pena, né, Lobiano? Eu acho que é o seguinte, quando você gosta, tudo vale a pena. O meu avô falava uma coisa que eu levo para minha vida, Silvio, que é o seguinte, é, o desajustamento profissional, ele é o pior dos suplícios, porque ele vai durar a vida inteira, sabe? Então, assim, coisas que te deixam triste na sua profissão, que você citou, isso tem todas as profissões. Todas as profissões têm gente querendo puxar seu tapete. Todas as profissões, quando você tiver mais em evidência, vai ter uma corrente do ódio querendo desacelerar aquilo. Todas as profissões têm. Então, se você tiver tendo que conviver com isso, pelo menos fazendo o que você ama fazer, a vida vai ser muito mais leve, né? Então, Sim. é seguir a vocação. Se você tem certeza que tua vocação é aquilo, com certeza tua vida vai ser mais leve fazendo aquilo. Porque se você não fizer aquilo, as mesmas merdas vão ter também no outro lado, né? Então, eu acho muito inteligente isso que o meu avô falava, que realmente deve ser o pior dos suplícios, porque esse desajustamento ele dura a vida inteira. E referente a esse livro que vai ser lançado, gente, né, nós pretendemos lançar no segundo semestre, após, né, as coisas voltarem ao normal. Vamos fazer um lançamento aqui em BH, no Rio, São Paulo, né? E é uma obra que eu acho que, né, vai mostrar um pouco mais, vai mostrar o outro lado dessa pessoa, né? Além de profissional, mas também aquele lado humano que vivenciou tudo isso. Olha, Alessandro, nosso tempo está chegando ao fim. Né? Você quer deixar alguma mensagem sobre esses tempos que a gente está vivendo, essa pandemia? Né? Quem diria que nossa geração iria viver tudo isso, né? E você acha que as pessoas vai haver uma mudança? Você acha que, né, depois que tudo voltar ao normal, tudo vai voltar ao normal mesmo ou vai voltar ao normal, pelo menos com a mudança, né, humana de cada pessoa? Olha, eu acredito na mudança total, porque eu acho que quem não mudar não vai conseguir se adequar a várias situações novas que estão ocorrendo agora, sabe? Você vê, por exemplo, cantores hoje que não estão entrando em ato solidário, não estão tendo acesso em suas lives, sabe? Então, a questão do bem, ela está acontecendo e o senso de responsabilidade está sendo muito grande. Acredito até que no futuro, se isso demorar muito a passar, por mais que passe a pandemia,
por que não continuar fazendo as doações durante os shows e lives, né? Por que só com a pandemia, já que a pandemia não é o único problema? A gente tem pessoas com câncer diariamente que precisam de doações para o Instituto, o INCA. Então, eu acho que quem não mudar, não tem mais jeito, sabe? Eu, particularmente, Silvio, a minha experiência, eu acho que eu já mudei um pouco. Porque a gente passa a ficar tão sozinho que nossa companhia fica só sendo a gente mesmo. Teve um dia que eu estava aqui, que eu ficava, eu não estou me suportando mais, eu estou sendo uma péssima companhia para mim, eu não estou me aguentando. E aí eu comecei a pensar, cara, mas agora eu estou percebendo que eu sou um pouco insuportável, porque eu estou podendo ter oportunidade de me enxergar. Mas quem convive comigo, já desde sempre, já, eu sou insuportável mesmo, eu tenho que ser uma pessoa Dois, melhor. então, eu também sou. E assim, eu acho que eu estou tendo uma transformação que eu posso estacionar nela, mas voltar para trás e ser o que era antes, eu não vou conseguir ser. Eu estou vendo que as pessoas estão mudando também. Eu tô louco para isso terminar e eu sair abraçando e beijando meus amigos. Então eu acho que eu vou ficar muito afetuoso, sabe? Eu vou ficar muito de Eu acho contato. que a maioria vão ficar. Mas nós estamos chegando ao final. Eu queria muito te agradecer por ter aceitado o convite, né? Te agradecer também por ter aceitado esse desafio, né, de estar com a gente nessa empreitada do lançamento do seu novo livro. Eu acho que vai ser uma parceria de sucesso, né? E te desejar sucesso na profissão, que tenha muitas bombas, muitos bafões, né? Que isso faz a tarde de muitas pessoas, né, ser melhor, principalmente nesses tempos. E sabe quem vai bater papo comigo terça-feira agora que vem? Quem? Um xará seu. Né? O Xará? autor, né? Isso, é o autor da novela Novo Mundo, Alessandro Ah, Masson, vai estar aqui comigo terça-feira às 20 horas. Então, quem assistiu aqui comigo em Lobianco, eu vou às esperar 20 vocês horas, também. Silvio. No mesmo Isso, horário, terça? no mesmo horário. Isso vai ser uma live especial, né? Geralmente é às quintas, Legal, mas legal. excepcionalmente nós vamos fazer as terças, na próxima terça, com Alessandro Masson, autor de Novo Mundo e colaborador de uma dezenas de novelas de sucesso, inclusive Avenida Brasil. Vai ser Né? papo de autor para autor, né? Vai ser de autor para autor, mas aqui também já foi de autor para autor. Né? Legal, Querido, valeu. muito obrigado. Tá? Te desejo muito sucesso aí na sua caminhada e vamos nos falando. Tá joia? Eu quero te agradecer três coisas assim. A primeira é pela relação que a gente tem. Eu não falava com você já há bastante tempo, mas eu lembro que desde a primeira vez que eu fiz contato com você na época do Sétimo Guardião, você foi uma pessoa super solícita, sempre me tratou muito bem. Tudo que você falava, porque a gente encontra muita gente que fala muita coisa para estar na mídia e tal. Tudo que Sim. você me falava vinha embasado com o processo, com as coisas. Então, fica mais fácil para a gente trabalhar. Te agradeço essa atenção que você me deu lá atrás. Fico surpreso, assim, gostei muito do convite de estar podendo fazer esse livro com essa editora, porque vi que outras pessoas boas estão escrevendo, lançando livro com vocês, então isso me deixa muito envaidecido e espero que, assim, se eu tiver sucesso com esse projeto, que seja um sucesso nosso, né? Com Vai certeza. ser nosso, com Muito certeza. feliz. Te agradeço. Obrigado mesmo pelo Então convite e tá, eu pela também te live também. agradeço e vamos nos falando. Até a próxima. Vamos sim. Tá bom? Agora já fica sabendo que eu tô sabendo de audiência que tá vendo aí. Eu vou te encher o saco já já, tá? Já já. Então tá bom. Então bati um Eu vou papo saber. legal com o Alessandro Lobianco, né? E na próxima semana a gente está de volta. Um abraço, Lobianco. Né? Agradeço todo mundo que participou e até a próxima. Obrigado aí todo mundo, a galera toda que acompanhou aí. Obrigado, boa noite para todo mundo, gente. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau.